Olá, e hoje a gente vai conhecer a história do Januário, o Janu, um espírito que na sua última encarnação aqui na Terra, ele foi um bandido. Ele vai trazer pra gente todos os detalhes, como foi a passagem dele, a vida dele no plano espiritual, e ele traz essa história que tá lá no livro Morri e Agora, pela mediunidade da nossa querida médium Vera Lúcia Marizek, sempre assessorada com o seu mentor Antônio Carlos. Então vamos prestar bastante atenção nos detalhes para a gente aprender. Vamos lá. Vivi encarnado de modo muito errado. Cometi muitos atos ruins, mas também fiz coisas boas. É difícil uma pessoa ser somente má, como são raros os que são totalmente bons. Mas as ações más pesam muito mais. Numa briga de gangues rivais, fui assassinado. Foram 2 tiros no peito. Caí. Perdi a consciência somente por minutos. Tonteei e o nada. Fui voltando do que pensei ser um desmaio e escutei gritos, xingamentos. Percebi que ainda havia luta. Silêncio. Pararam os tiros. Percebi que um dos meus companheiros aproximou-se de mim e falou: "Vamos embora. A polícia não tarda a vir. Zé, você tem certeza que o Janu morreu?" Senti 2 deles agacharem-se ao meu lado, olharam meus ferimentos. Zé colocou a mão na frente do meu nariz. "Está morto. Malditos, eles vão pagar." Mais blasfêmias saíram. Senti muito ódio, um sentimento tão forte que me fez levantar. Saí em perispírito, deixando o corpo físico morto no chão. Sentia-me ferido e do meu ferimento saía muito sangue. Ouvi risadas. Vi outras pessoas que não conhecia. Julguei serem do outro bando. Um deles falou rindo: "Você está mortinho, boneca." Fraco, tonto e confuso, ainda assim avancei nele e apertei-lhe o pescoço. "Ei, calma! O chefe nos mandou buscá-lo." Novo desmaio, mas antes ouvi as sirenes da polícia. Acordei num quarto pequeno e na penumbra. Olhei tudo, havia somente a cama onde estava deitado e uma mesinha. As paredes e a roupa da cama eram de cor cinza. No alto, uma minúscula janela. Achei que era de noite, porque por ela entrava pouca claridade. Olhei para meu peito. Lá estavam os 2 furos sangrando, sem curativos e doloridos. "Oi, Janu, você está bem instalado?" Observei a visita, não o conhecia. Temi estar prisioneiro. Ia responder com xingamentos, mas aquele homem alto, magro e bem vestido não me deu tempo e falou: "Você não está numa prisão, mas sim num bom quarto descansando. Vou ajudá-lo a se lembrar." Trocaram tiros, foi atingido e o seu corpo morreu. Sobrevivemos a essa tragédia. Está conosco, como muitos desses sobreviventes, ou seja, desencarnado numa cidade do além. Logo aprenderá a viver aqui. "Você é o chefe?" indaguei. "Sou chefe de muitos aqui, mas temos um comandante geral, um sujeito que é maneiro com os fiéis, camarada com o bando. Vai gostar." "Não vou sarar dos ferimentos?" "Você já viu alguém se curar num estalo?" "Não." "Então, paciência. Fique aqui deitado. 2 escravas o servirão. Quer alguma coisa?"
Acabar com o bando rival, sinto ódio deles. Ótimo! Ódio nos sustenta. Terá tempo para prejudicar os seus inimigos. 2 mulheres me deram tudo o que eu queria. Os ferimentos doíam muito. Depois de 12 dias, aquele homem que veio me ver voltou novamente. Vem comigo, Janu. Vou levá-lo à presença do nosso chefe. Ajudou-me a levantar e me colocou numa cadeira de rodas. Observei tudo curioso. Saímos da casa e vi uma rua estranha. Muitas pessoas andavam por ali. Eu as achei esquisitas. Entramos num prédio luxuoso. Admirei-o, achando muito lindo. Era do meu gosto, exagerado, com cores fortes e muita ostentação. Aqui é a sala da audiência, explicou meu acompanhante. Ficamos numa fila. Um homem muito bem vestido, calça e camisa combinando, estava sentado numa poltrona confortável e atendia as pessoas. Chegou a minha vez. Ele me observou e indagou. Estão lhe tratando bem? Sim, mas eu ainda sinto muitas dores nos ferimentos. Isso é simples de resolver. Pense que quer ficar bom. Colocou as mãos sobre os meus ferimentos e os fechou. Levantei, não sentindo mais dores. Meu companheiro sorriu e falou baixinho ao meu ouvido. Ajoelha e agradeça ao nosso chefe. Obrigado, senhor, falei ajoelhado. Agora que está bom, disse ele. Fará parte da equipe que me serve. Cá, mostrando tudo a você, depois que estiver apto, irá nos servir. Pode ir. O próximo. Tive vontade de fazer algumas perguntas para entender o que me acontecia. O homem que me levou ali, que agora eu sabia chamar-se K, puxou-me. Saímos da sala de audiência. Eu o indaguei. Onde estou? Quem é esse chefe? O que eu irei fazer? Você está numa cidade organizada pelos que estão fora da lei. Não das leis dos homens, mas do outro, de Deus. Aqui estamos bem instalados num local que se chama umbral, para não dizer inferno. Nosso chefe é um safado, vingador e de muitos conhecimentos. Vou lhe mostrar tudo e aos poucos irá aprender o que deve ser feito. Você, quando encarnado, já estava acostumado a viver com privações, em barracos, entre bagunças, malandragens e bandidos. Não deverá estranhar. Ele me curou, exclamei. Poderia ter feito isso assim que você chegou, esclareceu K, mas preferiu deixá-lo sofrer um pouco como primeira lição. Tem conhecimentos aqueles que trabalham e estudam. Muitos acham que somente os bons sabem das coisas. Nós aqui sabemos, só que é mais difícil de se aprender. Gostamos mais de vadiar, farrear, e não se encontra fácil quem ensina. Aqui reina o egoísmo. Admiro o nosso governador, o chefão. Ele é poderoso e não gosta que o desobedeçam. Estava acostumado a obedecer. Havia tido muitos chefes. Prestei muita atenção no que via para aprender. Ali, muitos sofriam. Poucos mandavam e a minoria se divertia. Indaguei para cá. Por que uns sofrem aqui e os outros não? Não se pode dizer que ninguém sofre nesse lugar. Acho que o mais certo é dizer que uns vivem melhor, outros pior. Você e eu somos ruins e os que mandam aqui no umbral admiram os que são maldosos
e que ainda não se arrependeram, pois pelo que sei, o remorso vem para uns mais cedo, para outros mais tarde. Eles, os chefes, necessitam de gente assim como nós, para servi-los. Protegem-nos, porém exigem que trabalhemos com fidelidade para eles e para a comunidade. E por que alguns são maltratados? Esses também não foram bonzinhos, Cami explicou. Porque sofrem, porque se fossem, estariam em outros lugares. É merecido o castigo que lhes damos. Alguns não servem para fazer parte da equipe. Não gostam de obedecer e muitos são hipócritas demais. Não se pode confiar. Outros estão sofrendo aqui porque temos muitas queixas deles. Aqui também fazemos justiça. Tiraram dos pobres ou, podendo, não praticaram a caridade. Justiça? Exclamei espantado. Por que não? Se achamos que a pessoa necessita sofrer, fazemos com que ela sofra. Não existe Deus para isso? Perguntei. Ká riu, depois me esclareceu. Na lei das pessoas boas é um ajudando o outro. Aqui é o contrário, castigamos. Mas não se preocupe, nem tenha dó. Se não merecessem, não estariam aqui e não conseguiríamos maltratá-los. Com o tempo, você verá que muitos, ao se arrependerem com sinceridade e querendo melhorar, são levados pelos bons que entram na nossa cidade. No entanto, sofrem porque merecem. Adaptei-me facilmente. Fazia o meu trabalho da melhor maneira possível. Continuei cometendo maldades a outros desencarnados e encarnados. Um dia, nosso chefe sumiu. Houve muitos comentários que não fora cauteloso e os desencarnados bons o pegaram ou fora preso pelos grupos rivais. Falavam até que ele desistira da sua posição porque se cansara. Outro passou a ser o chefe. Estávamos sempre brigando entre nós mesmos ou com os outros. Tinha de estar o tempo todo alerta e nunca confiava em ninguém. Recebemos em nossa cidade um folheto de outra localidade do Umbral, dizendo que precisavam de desencarnados que gostavam e tinha talento para escrever. Interessei-me. Desde que chegar aqui, não escrevera mais. Mas, quando garoto, na escola, fazia boas redações, gostava de escrever cartas e textos. Resolvi ir e me informar direito o que eles queriam. Gostei do lugar e de todos. Desejei fazer parte desse grupo e pedi para o meu chefe, que autorizou. O que mais gostei foi que ali, naquela pequena cidade, não fiquei sob domínio de ninguém. Éramos autônomos. Denominávamos camaradas. Não tinha de obedecer a tantas ordens. Passei na prova de redação, fui aceito e comecei a estudar. O objetivo era instruir encarnados ou usar da mediunidade deles para narrar o que a organização queria. Depois de meses estudando juntos, fomos divididos em 3 grupos que se especializariam nas atividades do bando. Na primeira turma, ficaram os que iriam instruir ou usar da mediunidade para incentivar a vingança, o ódio, brigas e endeusar o sexo.
O segundo grupo se especializaria em desanimar e levar a descrença aos que poderiam vir a ser e os que estavam sendo úteis. Passei a fazer parte do terceiro grupo. Nosso aprendizado era mais sutil. Iríamos enganar, iludir para tentar levar a divisão e a confusão dentro da doutrina espírita, que era um campo fértil a eles por ter muitos médiuns. Para fazer isso, tivemos de ler muitos livros espíritas. Compreendi o porquê de os moradores do umbral quererem combater o espiritismo. Os livros narravam o que acontecia com as pessoas que tiveram o corpo físico morto. Era desagradável ler tantas coisas sobre Jesus e sobre o Evangelho, mas o estudo era sério. Tínhamos que fazê-lo. Vocês têm de saber o que eles sabem. Somente se engana com perfeição, dominando o assunto, dizia nosso orientador, que não gostava que o chamássemos de chefe. Alguns dos que estudavam conosco sumiram no decorrer do curso. É o perigo que corremos, esclareceu o orientador. Por mais que escolhemos nossos trabalhadores, há os desertores. Quero pessoas capazes de enganar, de odiar, de camuflar esse ódio. Eu quero os fingidos. Terminamos o curso com a turma bem menor, mas os que concluíram estavam treinados, com conhecimentos e vontade de atingir os objetivos. Nosso orientador não forçava ninguém e não se importava com os que deserdavam. O trabalho é bem feito quando se faz espontaneamente, dizia ele. Passamos a observar encarnados que seriam ou que queríamos que fossem nossos instrumentos. Agora, vocês escolhem por quem querem se passar. Leiam com atenção tudo o que essa pessoa escreveu, imitem o seu estilo, vão para perto dos médiuns psicógrafos e boa sorte, recomendou o nosso orientador. Todos nós escolhemos nomes importantes e conhecidos. Para enganar melhor, modificávamos até os nossos perispíritos. Não tem graça nem como imitar os desconhecidos. Nosso grupo adquiriu a forma de pessoas respeitadas e lá fomos nós colocar em prática o que aprendemos. Fomos enganar. Fui todo entusiasmado. Na primeira tentativa, me dei mal. Aproximei-me de um jovem que começava a treinar a psicografia. Ditei a ele uma mensagem bonita, propondo um trabalho diário para escrevermos um livro. Ele duvidou ser o espírito que assinei. O moço deu a mensagem para o pai, que era um espírita estudioso e cauteloso, para analisar. Descobriram a fraude e eu fui repelido. Conforme soube depois, o mentor dele permitiu que eu me aproximasse desse encarnado e ficou feliz com a prudência do seu pupilo. Aquele jovem não seria enganado. Na segunda tentativa, fui melhor. Aproximei-me de uma médium, fiquei meses observando-a. Ela frequentava um centro espírita onde pouco se estudava e achavam que dificilmente seriam enganados. Quando escrevi por intermédio dela e assinei um nome conhecido e respeitado, ela se empolgou, sentiu-se importante, já se via dando autógrafos e todos a respeitando. Mas era uma pessoa preguiçosa, queria tudo pronto, não tinha tempo para se dedicar ao trabalho de psicografia e dava muitas desculpas. Desisti.
Não tive paciência de enganar essa médium. Alguns da minha turma estavam se dando bem, outros não. Muitos encarnados não se deixavam enganar por não serem vaidosos, por analisar e indagar o porquê de um espírito conhecido escrever por ele. Como também davam esses escritos para pessoas que entendiam da literatura, principalmente espírita, para analisarem. Outros foram enganados para a alegria do nosso orientador, que sabia que esse trabalho daria frutos de separação e discórdia. Achei interessante visitar uma pessoa que já trabalhava com a psicografia. Pelo menos essa não era preguiçosa. Aproximei-me, fui tratado com educação, mas não deu para enganar. Ela orava demais. Era uma chatice ficar perto dela. Suas preces me incomodavam muito. Vendo que ia fazer um livro com muitos convidados, pedi para escrever. Queria contar aos encarnados que a desencarnação de pessoas más pode ser prazerosa e que viver fazendo o mal tinha vantagens. A médium me respondeu que quem coordenava o seu trabalho era o seu mentor desencarnado, que se eu quisesse escrever, deveria falar com ele. Ao desejar comunicar-me com ele, eu o vi, estava ali o tempo todo. Fiquei nervoso, mas eu disfarcei, esse espírito se aproximou de mim e apresentou-se. Chamo Antônio Carlos. Que Jesus esteja com você, Januário. Poderá escrever, ou seja, ditar a sua história, desde que assine o seu nome. Mas, como todos os convidados, você terá de fazer um breve estudo em uma das nossas colônias. Ele sabia o meu nome e com certeza sabia muito mais sobre mim. Fiquei de pensar. E passei dias rodeando a médium. Ela não teve medo, acho que nem se importou. Fiquei curioso para saber como era esse estudo e como seria a colônia deles. Aceitei. Antônio Carlos me levou à colônia A Casa do Escritor, onde, segundo ele, desencarnados que queriam escrever por médiuns vinham aprender. Olhei tudo curioso, mas disfarcei, fingindo não estar interessado. Achei-a simples, porém encantadora. Impressionei-me com a fraternidade que ali existia e com a forma carinhosa que se tratavam. Antônio Carlos me deixou numa sala com 12 alunos. Todos me cumprimentaram. Ninguém me indagou nada e o primeiro encontro transcorreu normalmente. Estava resolvido a enganá-los. O assunto estava interessante. Prestei atenção e participei. Quando a aula terminou, ao sair da sala, encontrei com Antônio Carlos, que estava me esperando e me trouxe de volta. Compreendi que não conseguiria ir a essa colônia sozinho. Não a acharia. Isso me chateou. Antônio Carlos todos os dias me esperava num local, levava-me à colônia e me trazia de volta. Nas primeiras aulas, tudo bem, deu para fingir, mas eu percebi que eu já não estava mais fingindo. Eu estava gostando. Seriam 10 lições. Na 7ª, pedi a Antônio Carlos: vamos nos sentar aqui um pouco? Sentamo-nos num banco do jardim da colônia. Ele ficou quieto. Comecei a chorar. Nunca havia chorado daquele jeito, tão sentido e dolorido. Eu sofria. Ele esperou que eu chorasse, o que fiz por minutos, depois me olhou com carinho. Foi então que eu temi
e indaguei-o apreensivo. E agora? Caminhe, mude o rumo da sua vida, respondeu ele bondosamente. Eu fiz muito mal. Como será a minha colheita? Quando nos preparamos para a colheita, sabemos que irá ser trabalhosa. O trabalho no bem facilita. Terei muito o que fazer, exclamei em tom de queixa. Chorei de novo. Januário, disse Antônio Carlos carinhoso, se você tem de caminhar 200 quilômetros e ficar sentado chorando, pensando no tanto que andará, terá sempre esses quilômetros pela frente. Mas se der passo por passo, um dia terá percorrido toda a quilometragem. E você já andou alguns metros. Compreendi. Pedi abrigo, ajuda aos orientadores do curso, aconselharam-me a terminar o estudo e vir como eu havia prometido escrever a minha história, ou parte dela. Antônio Carlos, meu novo e sincero amigo, levou-me a uma outra colônia, onde existe uma escola especial para desencarnados que foram imprudentes a ponto de serem taxados por eles mesmos de trevosos. Ali eram educados, recebendo a orientação de que necessitavam. Gostei demais do que eu vi, de todos, e quis, com sinceridade, frequentá-la. Escrevo hoje, no dia em que se comemora um feriado na cidade que a médium mora, a Nossa Senhora Maria, Mãe de Jesus. Orei muito para ela me dar forças e conseguir mudar a minha forma de pensar e de viver. Sei que terei de me esforçar para me modificar. E foi depois de muito tempo de desencarnado que, angustiado e temeroso, indaguei. E agora? O que eu faço? Ainda bem que eu recebi ajuda. Entendo que ninguém é perfeito e que o importante é cobrarmos de nós mesmos o que podemos fazer e não observar o que o próximo faz. Quando me aproximei pela primeira vez da médium, queria escrever uma coisa, acabei escrevendo outra, pois compreendi que não estava bem como eu julgava. Ninguém é feliz não se sentindo bem com as leis divinas, afastado de Deus. Não queria continuar fazendo o mal e decidi parar com a plantação da maldade e me preparar para a colheita. Quero e desejo fazer essa colheita com o trabalho. Agradeço a oportunidade que estou tendo. Fiz muito mais mal a mim mesmo do que aos outros. Januário. E aqui a gente percebe a forma que ele desencarnou, que ele passou para o outro lado. Ele continuou da mesma forma, sendo mal, com ódio, com o sentimento de vingança. Daí ele foi atraído para um lugar onde os espíritos têm a mesma vibração, que é o umbral. E por lá ele ficou por muito tempo, planejando toda essa vingança, até ele conhecer o Antônio Carlos. E vários ensinamentos a gente teve aqui. A gente viu como os espíritos que praticam o mal no plano espiritual, eles se cansam. Ele fala do chefe dele, né? Que do dia para a noite não estava mais lá. Pode ser que ele tenha se cansado e se deixou levar pelos bons espíritos. E uma lição muito importante sobre a manipulação pela inteligência dos espíritos trevosos
para induzir nós aqui encarnados e principalmente os médiuns dos centros espíritas, para que eles se desentendam, para que eles fiquem vaidosos, orgulhosos, e aí tem toda uma briga dentro da casa espírita. Esse é o desejo desses espíritos muito inteligentes. Por isso a importância da gente estudar a doutrina espírita, não só quem não frequenta, quem não trabalha num centro espírita, principalmente quem trabalha, para não ser enganado. E a forma como a gente vive aqui ainda encarnados diz muito como vai ser a nossa passagem e a nossa vida do outro lado, na outra dimensão. Então façamos o bem, caminhemos no caminho reto de Jesus. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem essa psicografia e a gente se vê na próxima.